Fala aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje iremos falar sobre 12 jogadores que conseguiram a proeza de marcar 5 gols em um mesmo jogo do Campeonato Brasileiro. Então já vai deixando seu joinha no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no O Clubista, se você for novo por aqui. No Campeonato Brasileiro de 1977, o atacante Reinaldo, que na época tinha apenas 20 anos, se tornou o primeiro jogador a marcar 5 gols em um mesmo jogo do campeonato, na goleada de 6-2 sobre o Fest do Amazonas. O jogo foi realizado no Mineirão e era válido pela 7ª rodada do Grupo F, equivalente à primeira fase. Naquele Brasileirão, o Galo terminou com o vice-campeonato, após perder o título nos pênaltis para o São Paulo. E outro feito que precisa ser destacado é que o Atlético naquela edição não sofreu nenhuma derrota, tendo disputado 21 jogos, com 17 vitórias e 4 empates. Já Reinaldo terminou a competição como artilheiro, com incríveis 28 gols em 18 jogos disputados, tendo como média 1,55 gol por jogo. Em 1978, o Remo do atacante Bira Burro goleou o futuro campeão daquele ano Guarani por 5-1, e todos os gols do Leão Paraense foram marcados por Bira. A partida foi realizada no estádio Mangueirão e era válida pela 2ª rodada do Grupo J, equivalente à 2ª fase daquele campeonato, e a participação do Remo parou nessa fase, já que terminou na 7ª colocação do grupo, onde apenas os 6 primeiros se classificavam para a 3ª fase. Também na edição de 78, e antes mesmo de Bira Burro fazer a quina contra o campeão Guarani, o atacante Anselmo do Botafogo da Paraíba comandou a vitória do seu clube sobre o Uberlândia por 6-3, em partida válida pela primeira fase do Grupo B. O jogo foi realizado no estádio Almeidão, em João Pessoa, e o Botafogo não conseguiu a classificação para a 2ª fase, já que terminou em 9º lugar. O Vasco, em 1980, repatriou Roberto Dinamite, que havia jogado uma temporada no Barcelona, onde não obteve destaque. E no primeiro jogo no Maracanã, após a volta do ídolo, o Vasco goleou o Corinthians de virada por 5-2, com todos os gols do Gigante da Colina sendo marcados por Dinamite. Vale destacar que nesse jogo, mais de 100 mil pessoas marcaram presença no Maracanã, inclusive com vários torcedores do Flamengo estando misturados com torcedores do Corinthians, a fim de secar o maior rival. Antes de ser confirmado seu retorno ao Vasco, o atacante quase havia sido contratado pelo Flamengo, que terminaria aquela edição do Brasileirão com o título. O Vasco parou na 3ª fase, ao não conseguir a classificação para as semifinais. O ano de 1981 foi mágico para o Flamengo, já que o clube conquistou 3 títulos, tendo sido campeão carioca, da Libertadores e do Mundial Interclubes. No Campeonato Brasileiro, o Mengão conseguiu alcançar as quartas de final, mas acabou eliminado para o Botafogo. Em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo D, equivalente à primeira fase, o Flamengo goleou o Fortaleza no Maracanã por 8-0, com direito a 5 gols de Nunes, que terminou aquele campeonato como artilheiro com 16 gols. Vale destacar que o Flamengo jogou desfalcado de Zico e Júnior, que estavam servindo a seleção brasileira, e provavelmente com a presença desses 2 craques, creio eu que a goleada para cima do Leão Cearense teria sido bem mais elástica. Em 1985, a final do Campeonato Brasileiro foi decidida entre Coritiba e Bangu, com o clube paranaense conquistando o inédito título. O artilheiro da competição com 20 gols foi o atacante Edmar, que naquele ano defendeu a camisa do Guarani. 5 desses 20 gols foram marcados na goleada do Bugre de 6-1 sobre o CSA, em jogo realizado no estádio Brinco de Ouro, e que foi válido pela última rodada do Grupo E, onde os 2 clubes já não tinham mais chances de classificação para a semifinal. Em 1993, o Cruzeiro apresentou ao mundo Ronaldo, que ainda não era chamado de fenômeno, e a cada partida disputada, o garoto dentuço e franzino mostrava o quão goleador ele era. Em jogo válido pela 12ª rodada do Grupo A, equivalente à primeira fase, o Cruzeiro recebeu no Mineirão o Bahia, e comandado por Ronaldo goleou por 6-0, com direito a 5 gols do garoto, que na época tinha apenas 17 anos. A participação do Cruzeiro se limitou à primeira fase, e Ronaldo terminou aquele campeonato com 12 gols.
No dia 16 de julho de 1997, em partida válida pela quarta rodada da fase classificatória, Ricardo Lucas, o Dodô, definitivamente castigou o Cruzeiro no Mineirão, ao comandar a vitória de 5-0 do São Paulo sobre a Raposa, onde o atacante marcou todos os gols do jogo. O goleiro do Cruzeiro era ninguém menos que Dida, que nada pôde fazer para evitar os 5 gols do inspirado Dodô. O Campeonato Brasileiro de 1997 foi todo do Vasco, já que o clube terminou a fase classificatória como líder e ao final da competição foi o grande campeão. Sem dúvidas, o título vascaíno não teria vindo se Edmundo não estivesse no elenco, já que o atacante só não fez chover naquele campeonato, tendo inclusive terminado como artilheiro com 29 gols. Foi também em 97 que Edmundo bateu o recorde de jogador que mais fez gols em um jogo do Campeonato Brasileiro, ao fazer todos os gols da vitória de 6-0 do Vasco sobre o União São João, em partida que foi válida pela 17ª rodada da fase classificatória. Vale lembrar que o animal ainda perdeu um pênalti nesse jogo, podendo até ser dono de um recorde ainda mais expressivo. Se Edmundo é dono do recorde de 6 gols no mesmo jogo, Dodô é dono de um feito único na história do Campeonato Brasileiro, que é o de marcar 5 gols no mesmo jogo em 2 oportunidades e numa mesma edição de campeonato. 3 meses após ter massacrado o Cruzeiro no Mineirão, o artilheiro dos gols bonitos voltou a balançar as redes 5 vezes, desta vez na vitória do São Paulo de 7-1 sobre o União São João, em jogo que foi realizado no Morumbi e que era válido pela 29ª rodada da fase classificatória. Dodô terminaria a competição com 21 gols, mas não o suficiente para ajudar o São Paulo a se classificar para a segunda fase, já que o tricolor acabou terminando na 12ª posição, onde apenas os 8 primeiros avançavam de fase. O Campeonato Brasileiro de 2000 foi um dos mais confusos e polêmicos da história, já que o Fluminense, que em 1999 disputou a 3ª divisão, em 2000 foi puxado para o módulo azul, na época considerado o pelotão de elite, e onde estavam presentes grande parte dos clubes da 1ª divisão de um ano antes. Sem ter nada a ver com esse regulamento pra lá de esquisito, o atacante Magno Alves, no jogo em que o Fluminense goleou o Santa Cruz por 6-1, fez 5 gols, ajudando o clube a se classificar para o mata-mata decisivo, e o atacante, ao final da competição, terminou empatado na artilharia com Romário do Vasco e Dil do Goiás, cada um deles tendo marcado 20 gols. Em mais uma partida válida pela polêmica Copa João Avelange, o Atlético Mineiro recebeu o Sport no Mineirão pela última rodada da fase classificatória. Já sem pretensões no campeonato, pois estava eliminado, o Galo acabou sendo humilhado pelo clube pernambucano, ou melhor, pelo saudoso atacante Leonardo, que fez 5 gols e ainda deu assistência para o gol de Thailson. O Sport teve participação memorável naquele ano, já que terminou a fase classificatória na vice-liderança e no mata-mata alcançou as quartas de final, e o atacante Leonardo terminou a competição com 13 gols marcados. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos teve a sua primeira edição no ano de 2003, e o grande campeão foi o Cruzeiro, do meio-campo Alex. Naquele campeonato, o Cruzeiro liderou de ponta a ponta, não dando chances para os concorrentes, e comandado por Alex, foi campeão com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Santos. Na 46ª e última rodada, o Cruzeiro, que já havia conquistado o título com 2 rodadas de antecedência, foi até a Bahia enfrentar o time da casa, e sem tomar conhecimento, atropelou, goleando por 7-0, com direito a 5 gols de Alex, sendo que 4 deles foram em cobranças de pênaltis. Ao todo, o meio-campo marcou 24 gols na competição, e na era dos pontos corridos, nenhum outro jogador repetiu o feito de Alex, que ia marcar 5 gols no mesmo jogo. Fala pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e reforço novamente o pedido para que você deixe o seu like e o seu comentário.